O 5º Fórum Nacional da Mulher Contabilista é mais do que um evento, minha gente. É uma plataforma transformadora que empodera mulheres, fomenta o desenvolvimento sustentável e inspira ações concretas para um futuro mais equitativo e próspero, né? E aí, para falar sobre mulheres que fazem a diferença, a gente quer convidar duas muito importantes para a gente aqui no palco. Então, eu queria convidar a presidente da Federação Internacional de Contadores, EFAC, que é a contadora Asma Resmoke, por favor. Venha cá, Asma, seja bem-vinda. Hello, Asma. E também convidar para se juntar a nós aqui, gostaria de convidar para se juntar a nós a jornalista Jô Mazarolo. Venha para cá, Jô, seja bem-vinda. E aí, Jô, bom dia. Tudo bem? Por favor. Muito bem, minha gente. Agora, ó, temos microfone. Asma, the microphone, ok? Jô, seu. Aqui. Temos um passador de slide ali também, se precisar, tá bom, Jô? Pessoal, seguinte. Ontem a Asma já esteve aqui conosco falando também. E como presidente da IFAC, Asma, eu gostaria de... Nós vamos ter uma tradução simultânea para vocês. A tradução já... Quem está fazendo a tradução já está conosco? Já? Beleza, maravilha, perfeito. Então, Asma, como presidente da IFAC, a gente queria saber o que te inspirou a escolher a carreira contábil. Hello, everyone. Can you hear me? Yes. Ela disse hello, everyone. Olá, todo mundo. Isso eu ouvi também. So Perfect. It's a bit challenging with the translation, but we'll try to do our best to coordinate. É um pouco desafiador com a questão da tradução, mas nós vamos fazer o nosso melhor para coordenar isso. So, as some of you know, I'm not Brazilian, even though I have been to your events now for the second time, and one of your CFC leaders said I should get the nationality, but I am Moroccan. Como vocês sabem, eu não sou brasileira, apesar de ter estado aqui várias vezes. Mas um dos diretores do CFC disse que eu deveria tentar a cidadania, mas eu sou marroquina. So, the country I come from Morocco, and I come from a generation of female accountants in Morocco, where it was really rare to be an accountant. I remember when I started, I was really among a few around the table. Eu venho do Marrocos e o meu país, nós tínhamos apenas, quando eu comecei, a minha geração, nós éramos apenas poucas mulheres contadoras. E nós passamos por momentos complexos, porque éramos poucas e éramos mulheres e era um tempo diferente. So the way I ended up in accounting is really by chance. It was by elimination. In my generation, it was more about becoming a doctor or an engineer. And I ended up in business school because I didn't want to do either of the two. A forma como eu me tornei contadora foi assim por sorte, porque na minha época, ou a gente estudava para ser médico, engenheiro, mas eu escolhi a escola de administração. So I found myself in a business school. That's how I started. And I pursued my schooling until I went for an MBA in the States. And when I was done, what I knew I wanted to do was consulting. So not necessarily accounting at the time.
Então, quando eu comecei a estudar, eu estava estudando numa escola de negócios de administração. Então, eu continuei os meus estudos até o meu MBA nos Estados Unidos. Mas o meu trabalho naquela época, o que eu queria ser mesmo era uma consultora. But again, because at the time in my country there were not many options for consulting, I ended up working in auditing. And good news, I enjoyed it very much. And I will tell you the reasons why I enjoyed it. Então, no meu país, a gente não tinha muitas opções para consultoria. Então, eu terminei fazendo auditorias e eu gostei disso. E eu vou explicar para vocês quais são as razões que me fizeram gostar disso. So, the main things that really attracted me in auditing and made me really enjoy it was a few things like the professional skepticism with which we had to work and try to question things. And it was also being exposed to international environments, international standards, having to give an opinion that other decision makers will rely on. So these were like one of the few things that I really, one of the main things that I really enjoyed about auditing. Então, o que me atraiu realmente, o que me fez gostar da auditoria, foi aquele ceticismo profissional que existia, aquela questão de estar sempre questionando, de estar exposta ao ambiente, aos padrões, de poder dar a opinião e ajudar aquelas pessoas que tinham que tomar decisões e que confiavam naquela opinião que eu precisava e que eu dava para eles como consultora e como auditora. And also, what kept me going and I encouraged me to stay in the auditing field was the fact that I never felt any boredom. I was always faced with new clients, new situations, new issues, continuous challenging discussions with clients, learning about new industries. Então, o que me manteve, que fez com que eu continuasse motivada no ramo da auditoria, nesse campo da auditoria, eu jamais encontrei problemas. Ao contrário, eram novos clientes, novas situações, novos desafios, o que faziam com que eu me mantivesse motivada no campo da auditoria. And the other thing that I discovered as well while in the profession doing auditing was this notion of public interest and the importance of ethics and the challenges to deal with ethical dilemmas on sometimes a daily basis, and how important it is and challenging to stay focused on the right thing and doing the right thing. So that is something that really kept me going as well in auditing. E o que me interessou mais foi essa noção que eu tinha da questão pública, do interesse público na auditoria. Esse interesse que fazia com que eu me desafiasse todos os dias, enfrentasse todos os dias os desafios de questões éticas, questões importantes e também os dilemas éticos que existem na profissão. And last but not least, the fact that I had the blessing and the opportunity to engage in volunteer positions in the profession, starting from my own local institute, then the Pan-African Federation of Accountants, and then the International Federation of Accountants, made me really understand how global we are, made me enjoy it, and also appreciate that we are part of a much global and much bigger ecosystem that we would think we are.
E, finalmente, mas não por último, também me ajudou muito a questão do voluntariado, da posição voluntária que eu tinha com o meu próprio instituto local, também com instituições globais como Pan-África e outras. E isso me fez perceber o quão global nós podemos ser, e na verdade nós somos. Nós somos muito mais globais do que nós podemos pensar que somos. And I will stop there. E eu paro por aqui. E Jô, e você? Aí eu quero te perguntar a mesma coisa, desafios que você como jornalista encarou no início, que você acha que encara também até hoje? Olá, bom dia. O desafio era todo dia, né? Afinal de contas, eu venho de 40 anos de jornalismo, onde as redações, a boa parte delas era formada por homens. Então, assim, eu acho que o primeiro desafio foi saber qual era o meu espaço lá dentro. E conquistar esse espaço. E esse espaço eu conquistei com muito trabalho, muito mais do que eles. Mas eu achei que esse era o jeito que eu conseguiria um espaço e também a postura da mulher dentro daquele espaço. Então, os desafios foram inúmeros. Assim. Se eu puder passar minhas telas, posso passar agora? Eu acho que aí eu consigo dar uma ideia assim, um pouco desses desafios e que eu acho que podem ser exemplos. Eu não excluo os homens que estão aqui nessa plateia, não. Eu vou pedir licença para levantar, porque vocês já imaginaram uma descendente de italiano sem mexer mão, sem se mexer. Todo italiano que você tranca os braços, ele não fala, ele cala a boca, né? Pedir licença aqui, eu vou ficar aqui atrás, né? Eu vou ficar aqui atrás, fica à vontade, Jô. Tá bom. Você aqui, o palco é seu. Vou ficar aqui atrás. O título da nossa fala era Mulheres que Fazem a Diferença, e eu vi a sua diferença no jornalismo. Mas, assim, um pouco de contexto para saber quem somos nós nesse país. Isso são os últimos dados do IBGE. 51%, nós somos mais do que a metade. Nós somos quase 49 chefes de família. E aí, quando a gente desce a escala, 28% em cargos de C-level ou de direção e 14 em conselhos de administração. E aí, ao longo dessa conversa, a gente vai perceber por que isso é tão importante. Agora, antes funcionou, agora não, né? Por onde? Na sequência, nós vamos ver que um questionamento que eu sempre faço, nós temos o DNA dentro da gente. Vê se mudou alguma coisa, Jô. Acho que não, né? Não, mudou não. Peraí, produção, para onde bota aponta a pro produção? segundo. Avisa aí pra gente que a gente fica sem saber também. Isso, na verdade, esses passadores são feitos para não funcionar, Jô. Fica tranquilo, ele é feito para isso. Querem. É pra gente ficar trabalhei aqui, ela tá vindo aqui auxiliar a gente. 40 anos com tecnologia, e tecnologia é boa quando funciona. Vamos ver onde é que mira para esse... Para onde? Qual é ali. Acho que passou. Agora. Tá. Não, eu vejo que passa. Ok. É que eu virei para todos os lugares, num deles eu peguei. Por que esse DNA que a gente tem na gestão, ele não vai para as empresas? Por que quando a gente entra numa empresa, nós ficamos tímidas? Então, assim, esse para mim é o grande questionamento. E esse exemplo, todas essas coisas que eu vou falar aqui foram coisas vividas no tempo em que eu era jornalista só, e depois quando eu passei nos meus 30 anos de gestão de equipes. Como é que nós nos preparamos para a liderança? E eu tive exemplos muito transparentes durante a minha vida, homens que entraram comigo ou pouco depois e diziam assim para mim: Jô, daqui a 5 anos, se eu não estiver em determinado lugar, em determinado ponto da empresa, eu vou embora. Aí eu olhava para aquilo e dizia: nossa, eu nunca pensei nisso. Nunca pensei. Eu vou confessar, eu nunca pensei quanto tempo eu levaria para isso. E outro questionamento que eu faço na preparação da liderança você oferece um cargo de chefia para um homem, ele aceita. Ele não mede o que ele tem, se ele tem, quanto de características ele tem para o cargo. Com 60% ele aceita. Você oferece para uma mulher, se ela não tiver 100%, ela vai dizer: Jô, não tenho condições, não. Se alguém olhar torto para mim, o que vão pensar? Se não gostarem de uma decisão minha, o que vão pensar? Por que a mulher pensa assim? Não tem necessidade, não tem nenhuma necessidade. Eu vou dizer a vocês, quando eu cheguei ao Recife, que foi esse cargo de gestão que eu deixei em 2023, eu tinha 7 homens abaixo de mim.
E eu disse, nossa, eu preciso desenvolver mulheres nesse lugar. Eu preciso ter o equilíbrio. Eu sou sempre uma pessoa que quis o equilíbrio. Normalmente, metade homens e metade mulheres, ou assim, um pouco a menos, um pouco a mais. Mas eu acho que esse equilíbrio é que dá fundamento àquilo que a gente faz. Então, assim, eu fiz um longo trabalho. Obrigada. Eu fiz um longo trabalho e quando eu deixei a gestão em 2023, eu tinha 5 mulheres e 2 homens, por competência. Por competência, não era porque tinha que ter, não. A promoção sempre foi por competência. E aí, o que as mulheres sempre alegaram para mim? Ah, não, mas eu não consigo. Ah, não, mas eu não estou preparada. Ah, não, mas eu... Aí, assim, claro, tem o salário, ainda é abaixo. Tem os cuidados com a família que não são bem divididos, é fato, para aceitar. Mas eu acho que é assim, ó, o ambiente também hoje já melhorou muito, mas ele ainda existe. Mas eu acho que isso nada mais deve nos perturbar hoje. E especialmente nós, vocês que trabalham para muitas empresas. Qual é o papel de vocês dentro dessas empresas que vocês prestam serviços ou trabalham, ou têm um papel importante nessa história? Então, assim, eu acho que falta muito da gente saber qual é o nosso papel, qual é a nossa função, qual é o nosso lado dentro disso. E acho que assim, nós somos heroínas, a gente cuida de 5 ou 6 coisas ao mesmo tempo. Casa, família, irmãos, pais, filhos, quem tem, pets. E eu daria, assim, tem várias coisas que eu vivi, que eu gostaria de dizer, de dividir com vocês. Eu estou dividindo, na verdade, a minha carreira através dessas telas. Descubra o que lhe deixa plena. Pode ser cabelo, unha vermelha, roupa vermelha, azul, amarela, cabelo preso, cabelo trançado, trança, salto. E o meu, na verdade, está aqui, ó. Adoro um salto, eu me sinto extremamente plena com salto. Descubra como você se sente plena. Descubra. E use isso a seu favor. Use isso para você se sentir bem quando você vai a uma reunião com só homens. Porque normalmente a mulher, quando vai, ela fica tímida, e aí eles ficam no maior papo, aí a conversa de compadres, e aí eles vão embora. Agora, um detalhe, não vá a nenhuma reunião, a nenhum encontro, a nenhum evento sem informação. Às vezes é um pequeno pecado que a gente comete. E espere a sua vez. Eu tenho altíssimas experiências de reuniões extremamente masculinas e eu esperava a minha vez. Quando chegava a minha vez, era a pergunta decisiva do evento. Então, assim, sempre chega, mas você precisa ter informação. Se você não tem informação, você não tem absolutamente nada. E aqui é só como vocês vão receber as telas, vocês podem ler depois, para não dizer que é achismo, o quanto a participação das mulheres na gestão das empresas, das companhias, das estatais, seja qual for o tipo de empresa, é fundamental para resultado nos negócios. Não é uma inclusão pela inclusão, é resultado de negócios. Então, são duas, tanto no desempenho, nos lucros, tanto nos lucros quanto na empresa. E aí, falando um pouco do olhar, por que é importante a mulher hoje estar dentro de empresas, estar dentro dos conselhos, estar na gestão das companhias? Aí é um exemplo, a redação, quando eu cheguei, a primeira foto de cá, mais colorida, isso já era a segunda reforma, e depois a segunda é a nova redação. A primeira sede ficava no Morro, lá em Olinda, e a segunda hoje está na rua mais charmosa que eu vejo do Recife, que é a Rua da Aurora. A TV funcionava lá há 30 anos. Ninguém nunca se incomodou que especialmente estagiários, mas outros profissionais também, precisavam fazer 1,5 km de morro para chegar à televisão, porque não tinha transporte público. O dia que eu botei o pé lá, eu disse, eu vou me embora daqui. Eu quero ir embora daqui. Mas por que ir embora daqui? Eu tinha carro para chegar. Por que era importante? Esse era o meu olhar, era o lado de mulher, era o lado de mãe, o lado de ver aquelas pessoas subindo e dizendo, elas não merecem isso. Então, ou elas esperavam carona, ou chegavam atrasadas, ou então, enfim, alguém descia para ir buscá-las. Esse é o olhar feminino.
Até então ninguém tinha se incomodado com isso. Levei 15 anos, certo? Aí eu digo, a teimosia é uma virtude. Quando a teimosia é uma virtude, você teima com novos argumentos. Todos os anos em setembro, eu fazia nova defesa com novos argumentos para essa mudança. Esse é o olhar da mulher. E esse olhar precisa estar. Não sei se tivesse sido outra pessoa, se teria tido esse tipo de olhar. E é esse que nós devemos ter. E como eu vejo a liderança hoje? É uma liderança que escuta. Por que é preciso escutar? Porque atrás de números, e vocês trabalham com números, existem pessoas. E pessoas querem ser ouvidas. E aí vem um pouco do lado da comunicação. Hoje você comunicar é você escutar. Porque se você escuta, imagine se nós dois estamos conversando aqui e eu estou olhando ao telefone e você me contando um problema, uma história, algo que você quer dividir comigo. Imagine que escuta vai ser essa. Eu estou aqui, você conversando e eu estou aqui. O que acontece se eu não escuto plenamente o outro? Eu não consigo perguntar, eu só vou dizer, tudo bem, eu vou resolver o seu problema, vou ver o que eu posso fazer com o seu problema. Se eu de fato escuto, eu vou fazer uma outra pergunta para ele. E aí ele vai esclarecer um pouco mais aquilo que ele quer, e eu acho que nós encontraremos a solução muito mais fácil, porque naquele momento, para ele chegar para mim, para outra pessoa chegar para mim, chegar para qualquer um de nós que somos liderança, ele teve que ter coragem. Ele tinha que ter alguma coisa muito séria para dividir. Quando ele dividiu isso, ele se sente a pessoa e ele precisa ser a pessoa mais importante para eu escutar. E nessa troca, nós conseguiremos a solução. E não simplesmente, a pessoa que está do lado, ela sabe exatamente quando ela está sendo escutada e quando simplesmente o outro está lá por obrigação. Então, assim, o foco na pessoa que está na sua frente, ele precisa ser total. Faz toda a diferença. Por quê? Porque a pergunta que nós fazemos, a pergunta que a gente vai dividir, que eu vou fazer, ela vai ser uma pergunta aberta. Ela não vai ser uma pergunta só de sim e não. Ela vai ser uma pergunta que remete a um diálogo. E aí a pessoa vai se sentir a figura mais importante daquela empresa naquele momento. E aí, assim, quando você conversa, quando você dialoga, você nem tem a resposta para ela. Você nem tem a solução, mas a pessoa quer ser ouvida. E nós vivemos num mundo assim que todo mundo quer falar, todo mundo tem opinião, todo mundo tem resposta, todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe antes de todo mundo. E quando na verdade a gente vai na essência, as pessoas querem ser escutadas. É só serem escutadas. E esse para mim é o grande papel da liderança. Eu passava o dia inteiro. Metade do meu dia que eu disse assinar papel, qualquer um sabe. Você pega, aliás, hoje não nem mais assina, hoje é tudo eletrônico, é melhor ainda. No meu tempo ainda tinha que assinar nota. Isso vem de um tempo que ainda assinava as notas. Aí, só voltando ali, para terminar, a história das perguntas abertas. Voltando ali, o que é uma pergunta aberta? O que aconteceu? Se eu estou escutando, eu pergunto, mas o que de fato aconteceu? Por que de fato isso aconteceu? Como isso aconteceu? E aí a pessoa vai dialogando e me respondendo, e às vezes ela vai chegar à conclusão de que ela não tem problema nenhum. Então, assim, se eu disser, tudo bem, não tem resposta, vai ser um sim e não. Indo para lá, as perguntas abertas. Por que é importante você perguntar aberto? Porque elas engajam, porque elas envolvem, porque a pessoa que está na sua frente, ela se sente importante. E ela vai dizer, nossa, eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso sugerir mais. Por isso que é extremamente importante a escuta e a pergunta aberta. A maior barreira da comunicação, e hoje o grande problema em todas as empresas é comunicação. A gente não se comunica, a gente enche as caixas pode ser e-mail, WhatsApp, qualquer sistema que tenha de informação interna. Mas a gente não se comunica. E muitas vezes a gente não se comunica porque a gente parte de pressupostos. E aí, para mim, é a pior coisa. Eu sabia, eu achei, eu imaginei que a pessoa sabia, que a pessoa tinha feito, que a pessoa tinha consertado, e aí ninguém fez nada. E aí eu vou contar um exemplo do Japão. Essa cama é muito curiosa, né? Está no meio de pressupostos, é muito curioso. Eu estive no Japão em 2018, e aí
numa plateia um pouquinho menor do que essa, nós estávamos dormindo num alojamento, 5 ou 6 camas cada quarto, e aí chega no final do dia um senhor com uma cama pequena em miniatura, lençol, fronha e travesseiro, e ensina a pessoas adultas a forrarem uma cama. Claro que me intrigou, eu fui no final perguntar por que ele tinha feito isso. Ele disse, porque ninguém vai chegar no quarto do alojamento sem saber forrar uma cama. Isto é, ele partiu do pressuposto que poderia ter alguém lá dentro que não soubesse. Então, assim, usemos isso no nosso dia a dia. Usemos isso com os nossos filhos, com a nossa casa, com os nossos pais, aonde nós estivermos. Não ache que o outro já fez. Pergunte. Ou você pergunta, ou você faz com todo mundo. Eu vou contar um exemplo. Eu no carnaval, quando tinha cobertura de carnaval, eu reunia todo mundo. Tanto quem participava da cobertura, quanto quem não participava da cobertura. E eu era sempre questionada, que diziam assim, para que eu vou escutar se eu não vou participar? E aí o que aconteceu? Um belo ano, 2 pessoas ficaram doentes, não puderam ir. Eu simplesmente peguei outras 2 e botei no lugar. E as que entraram sabiam exatamente o que deveriam fazer. Sabiam o contexto da cobertura e sabiam qual era o papel delas dentro dessa cobertura. Se eu não tivesse feito isso, tinha que ter todo aquele retrabalho de dizer, ei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Está quase acabando. A comunicação direta e transparente. Eu tenho o hábito de, quando eu mando um e-mail, o assunto já está no título. Brevidade e objetividade. Quem sabe o que quer na primeira linha diz tudo. Não precisa tanta enrolada, não. E esse é um outro pecado. Às vezes eu pego documentos que eu não sei exatamente o que a pessoa quis dentro daquele documento. Então, sejamos diretos, sejamos simples, usemos palavras simples, porque Paulo Freire, o pernambucano, que eu acho que deveria ser muito mais lembrado nesse país, educador com dezenas de livros publicados no mundo todo, quer dizer, acho que deve ter quase uns 100 livros, mas dezenas de países que tem a publicação dele. Ele dizia, cuidado com quem fala difícil, porque ou ele não sabe o que ele está dizendo, ou ele não quer que você entenda. Então, assim, sejamos simples, que a simplicidade é tudo. E assim, mudar sempre. Às vezes eu escutei muito durante a minha vida, faço isso há 30 anos, para que eu vou continuar fazendo isso? Mudar porque a gente se apega a que não pode, não vou mudar, não vou tirar coisas que eu tenho na minha frente, não quero fazer isso, faço isso há 30 anos. É muito mais fácil você repetir do que você mudar, você se expõe. Mas se você não se expõe, você não cresce. Você não cresce. Se você se arrisca, e se arriscar no sentido pleno da palavra, você corre riscos. Hoje a gente vem de um mundo de errar e voltar. É isso que a gente precisa fazer. Hoje, quando a gente tem equipes presenciais e remotas, então o festival de recados é absurdo. Sejamos diretos, sejamos rápidos, sejamos breves. Olha só, quem sabe o que quer vai direto, dá poder, dá informação. Hoje se fala tanto uma palavra que eu não gosto de usar. Não gosto. Empoderamento. Eu prefiro usar, dar poder é dar informação. A pessoa com informação, ela pega e faz aquilo que ela precisa fazer. Esse é um pouco daquilo que nós precisamos fazer. Repasse a informação, não tenha medo, abra, dê informação. Eu venho de uma era em que as pessoas seguravam tudo que elas podiam. E aí, de repente, se vê que como é que você vai exigir de alguém alguma coisa se você não passa toda a informação que você precisa? Passe tudo, só as estritamente confidenciais. Porque se você passar a informação, a resposta que você precisa, ela vem muito melhor. A cultura vem de cima para baixo, você lidera pelo exemplo. Não existe outro caminho de liderança que não seja pelo exemplo. E eu venho do exemplo, eu vou citar o exemplo de Maria Silvia Bastos Marques, mulher poderosíssima. Ela foi a primeira presidente da Companhia Siderúrgica Nacional nos anos 90 e alguma coisa. E ela ficou grávida de gêmeos. E no meio do processo dela. E ela, nesse livro que ela escreveu, ela conta um pouco da trajetória dela. E ela diz que ela chegou na Companhia Siderúrgica Nacional, não tinha banheiro feminino.
E também ela viu que o uniforme dos trabalhadores era de 1940, da fundação da CSN. Esse é o olhar feminino. E aí ela fez um concurso nacional com os melhores estilistas para que eles apresentassem as ideias e os funcionários escolheram o uniforme que eles gostariam de usar dali para frente. Esse é o olhar feminino. E há um outro exemplo importantíssimo para nós mulheres. Ela tinha uma gestão, ela presidente, 8 homens na gestão. E disse que um belo dia, no meio de uma reunião, no tempo que não tinha celular, um dos filhos ligou para ela e ela saiu para atender. Quando ela voltou, o olhar dos homens era aquele que a gente conhece. Desculpem os homens, mas enfim, a gente já enfrentou isso, então pode falar. E aí, aí eles olharam para ela e ela disse, nossa, vocês estão com esse olhar por quê? Quando um filho liga para o pai, vocês dizem o quê? Ligue para a sua mãe. Então, os meus filhos ligaram para a mãe deles, para eles poderem saber a resposta. Então, é isso. Constrangimento zero. Essa eu já disse. Esse é um outro exemplo japonês que é usado muito em São Paulo. Em cada evento como esse, ou em cada reunião deles, eles usam essa entrada com flores, porque as pessoas passam por baixo. Por que isso? Isso é uma lição de humildade. Porque nós entramos aqui, esquecemos, deixamos lá fora todos os nossos títulos. Nós entramos aqui como seres iguais para aprender, para dividir, para conversar e para se encontrar. Esse é o exemplo deles. E aí vem aí uma coisa que eu admiro muito, que é a humildade, que ela gera empatia, ela gera gratidão. E o trabalho em equipe. E aí, da raiz vem o fruto para encerrar. Esse foi um texto que um amigo meu fez lá atrás, ainda tem uns 20 anos, eu acho, da enxada para a televisão. Eu comecei na enxada. E a educação me trouxe aonde eu estou hoje. E para encerrar, tem um outro exemplo. Obrigada. Se o evento fosse menor, eu teria trazido um para cada uma, mas não dá. Esse é um doce italiano histórico trazido. Peraí, não fala isso que a gente já ficou com vontade agora de provar. Como é que é isso? É um doce e ele revela muito dos exemplos que a gente pode tirar de qualquer coisa. É um doce que você mexe durante 1 hora. O mel, ele é escuro e ele precisa ficar branco desse jeito, de tanto ser batido. Você encontra um líder, várias pessoas para mexer, e nós fazemos questão que ele continue sendo o original. Poderia até ter uma máquina, talvez, que fizesse isso. Então, você encontra os mais experientes, os menos experientes, os que mexem durante 30 segundos e os que mexem durante 1 minuto e meio, ou 2, ou 3, dependendo da força que tem. Os mais experientes ensinam e encaminham aos mais novos. E essa menina que está enrolando, a função que ela mais gosta de fazer e que ela faz com brilho, com perfeição, é enrolar. Então, assim, ela tem o papel fundamental, que é dar a beleza final do doce. É um exemplo é uma história que todos vocês podem ter, que é de como a gente pega um exemplo mínimo e você transforma num processo de liderança, num processo de conhecimento e de divisão daquilo que a gente pode fazer, e de inclusão também. Estou eu aqui. Obrigada. Boa, valeu. Jô, senta aqui que ainda tem uma pergunta para você. A italiana falou mesmo que precisava levantar. Levantou e disse que veio. Olha só, Asma, eu vou conjugar aqui 2 perguntas para você, que é o seguinte. A primeira é como você, uma líder feminina na área contábil, que desafios específicos você encontrou e superou nessa área? E aí, aproveitando e já olhando para o futuro, conselho que você daria para mulheres que estão se preparando para os desafios nessa profissão contábil nos próximos anos, na próxima década? Thank you for the question. I would like to start by saying that I'm always happy to share my experience, my journey, to answer questions like this about what are the key challenges, and give some advice. But
one thing I would like to highlight is that I don't think there is one size fits all. Even though we are all women, we are very different. And I believe a lot in the fact that each one of us has her own trajectory and her own path, and all paths are great. I would start by thanking and also. Peraí, traduzir em português para quem está aqui. Não tem problema. Not English. Ok, I understand you. Ok, no problems. Eu gostaria de começar agradecendo pela oportunidade de poder compartilhar as minhas experiências, a minha jornada. E também uma das chaves principais desses desafios, né, de poder dar o conselho, é que uma das coisas que destaca é que não é uma questão de um tamanho para todos. Isso, mas são todas diferentes trajetórias, né, que seguem um caminho que leva a diversos destinos. Né? So, I will share a few challenges, and I will start by the challenge regarding role models. And I come from a generation and a culture and a time where role models were really rare. It was rare to see female accountants persevering and being around the table. So that was, for me, a big challenge, and to most of the time end up on the table being the only woman, be it as a manager, be it as a partner, whatever. Eu gostaria de começar também compartilhando a questão do desafio de ser um modelo, né, um exemplo. Eu venho de uma geração, de uma cultura onde as mulheres elas têm dificuldades, né, de serem modelos onde há muita diversidade, não há muita diversidade, e assim fica difícil para a mulher ser um modelo. The other challenge is what we call unconscious bias, which leads to the fact that we all, and it concerns all of us, men and women, that we have preconceived ideas that guide our perceptions and our expectations. And it's always challenging because we behave naturally, we behave spontaneously, not to see those in ourselves, and it comes out in our behaviors as challenging for others. Também tem a questão do preconceito inerente, que às vezes a gente também não percebe. Então, nós temos uma dificuldade, às vezes, de entender esse preconceito dentro da gente. The other challenge is self-inner critique. And most of us women are very good at this self-critique, where we always, we're very hard on ourselves. We expect ourselves to always be better. And linked to that, the pressure to perform, that I will come back to later. Também tem a questão da crítica pessoal, e nós mulheres acabamos sendo muito boas nessa questão de crítica pessoal. Nós queremos sempre estar mostrando o nosso melhor. E eu vou voltar para essa questão um pouco mais tarde.
And this self-inner critique, of course, comes from social conditioning, from cultures, from how we are raised. We're not always raised to be more assertive, like men would be. And that leads also to this pressure to perform that we live with as a feeling that we always have to do better, to work harder, no matter what the circumstances are. Nessa questão também de crítica social, isso acaba sendo uma consequência do meio social em que nós crescemos, onde nós talvez não sejamos incentivadas tanto a estar executando como os homens precisam. Então, nós às vezes queremos mostrar que nós podemos fazer tanto quanto eles. And linked to that, and which can make things worse sometimes, is this feeling of imposture syndrome. Some of us, when we find ourselves in leadership positions, we have that feeling that we don't deserve it, it's not our place, it's not where we should be, and that also can make our lives sometimes harder, because we have that in our minds. Também tem aquela questão da síndrome do impostor, que às vezes estamos numa posição de gerência e achamos que não temos as qualidades necessárias, não temos as habilidades necessárias para estarmos ali. Isso pode dificultar também nossa execução. So if we take all this and we add what I would call some lack of other privileges, for example, when as a woman you also come from a developing nation or a smaller country, it can make things even more challenging. Tomando tudo isso, também tem aquela questão da falta de privilégio, que às vezes vir de um país que está ainda se desenvolvendo acaba contribuindo para dificultar as coisas. Now, how can we overcome these challenges? And I'll share a bit of my experience, or at least how I did it. Agora, como superar essas questões? Eu gostaria de compartilhar um pouco mais da minha experiência, como eu fiz isso. So, for me, it is about the courage of being the first in something, being the first manager in your audit firm, being the first partner, being the first president coming from Africa in the International Federation of Accountants, things like that. So being the first and having the courage to assume that responsibility of being the first. Então, eu tive a experiência de ser a primeira gerente, primeira sócia de uma firma de auditoria, também a primeira membro de uma organização contábil na África. Então, há esse peso de ser a primeira em algo. The other way of also overcoming these challenges is to stay authentic to who you are and to claim your authenticity, which also means not always trying to fit in. Também tem a questão de ser autêntico, ser você mesmo, não tentar ir com a massa, mas sim ser você mesmo, aumentar as suas diferenças para com todo mundo. So I like this word a lot, authenticity, and
I must recognize it is not always easy, not always comfortable to come with your authentic self. It requires you to be very courageous and brave, but there is nothing better than bringing who you are and not necessarily what other people want or expect to see in you. Eu gosto muito dessa palavra, autenticidade. E não é sempre fácil, leva a coragem, ser autêntico, ser você mesmo. Another advice that I think comes with the privilege of experiencing leadership positions is to never forget that if you got where you got, it's thanks to a village. It takes a lot of people around you. Também a questão de ter esse privilégio de estar em uma posição de gerência, não esquecer quem faz parte do processo. Toma uma vila, mais pessoas estão envolvidas no seu crescimento. So if you get where you get, it is because others have opened doors for you. And you should never think it's just thanks to you alone. It's because you have a lot of people and a lot of groups creating that opportunity and those chances for you. Então, você tem que estar ciente de que se você está onde você está, muitas pessoas participaram desse processo. Então, nunca veja o seu crescimento como algo que só você vai conseguir sozinho. So what that means is that it is now your turn to be a door opener for others and to look for those who need support, who need mentoring, who need coaching, who need advice, and those kind of things. Então agora, como você está nessa posição, agora é a sua vez de abrir as portas para as outras pessoas, dar oportunidades, seja com mentoria, com coaching ou com conselhos. And this is where, and I will end with this, and this is where role modeling is very key. And even though English is not my first language, I like to invent words, and I have invented a word called silent role modeling. Então, essas são as chaves, principalmente na questão de ser um modelo, né? E eu sei que inglês não é a minha primeira língua, mas eu gosto de inventar palavras em inglês. E eu inventei uma palavra que significa modelo silencioso. And what I mean by silent role modeling is that it's not always about shouting and speaking and saying, here I am, and here's what I've achieved, and here is what I've done, etc. It's sometimes just being who you are will inspire a lot of people around you. E essa questão de modelo silencioso não quer dizer que você tem que estar gritando, chamando atenção para você, mas simplesmente ser você mesmo. Muitas vezes, ser você mesmo é o suficiente para causar um impacto nas pessoas. So to go back to the thought I started with, that each one of us has her own trajectory, I believe we are all role models for somebody out there. Então, voltando ao fato de que cada um temos as nossas próprias trajetórias individuais, eu acredito que cada um pode ser um modelo para as pessoas
por aí fora. And thank you for listening. Obrigado por me ouvir. Obrigado, Asma. Para a gente fechar, Jô, seguinte, queria que você falasse aqui, na verdade, suas considerações finais, o que você quiser falar para o nosso público, mas também contasse rapidamente da sua paixão pelas questões sociais. Sem dúvida. Bela pergunta. Eu sempre tive um olhar de escuta, um olhar de cidadania. Eu sempre dizia que jornalismo ele precisa ser cidadão, o jornalista precisa ser cidadão, porque eu venho também de uma era de não abrir, batia na porta, não entrava em fila, não fazia nada. E eu dizia, se a gente não for cidadão, a gente não pode encontrar o olhar que o cidadão precisa. Então, uma das coisas que eu sempre fiz durante os meus doces 40 anos de televisão era olhar para quem mais precisava. Porque esse precisava ser o olhar do jornalista. Naturalmente, as autoridades, a gente precisava escutá-las, os grandes empresários, a gente precisava escutá-los, as grandes autoridades, a gente precisava escutá-las. E quem a gente não escutava? Quem não tinha também voz perante essas autoridades. E eu dizia, o microfone a gente precisa dar a quem não tem nenhuma reverberação nesse lugar. Então, sempre me voltei para o social, para o simples. E uma das coisas, quem é de Pernambuco ou do Nordeste, ou que já viu transmissões, sabe da grandiosidade do bloco Galo da Madrugada. Tem 1 milhão, 2 milhões e tal. Pernambuco a gente gosta de ser grande. E quando eu fui pesquisar sobre o Galo da Madrugada, ele começou com menos gente atrás da orquestra do que na orquestra. Tinha 30 pessoas na orquestra e 20 que acompanhavam o bloco. Então, assim, na medida em que você abre as lentes para quem precisa, você pode multiplicar o valor que eles têm perante a sociedade. Então, todas as pessoas eram escutadas. Eu sempre parti do princípio de que quem julga é quem assiste. Eu não posso ter essa capacidade de julgar. Quem julga se a pessoa é honesta ou se a pessoa está mentindo são os demais, não sou eu. Quem sou eu para julgar alguém? O eu que eu digo é a televisão, quer dizer, quem éramos nós jornalistas para fazer isso? Então, dentro disso, eu assim, criei com a equipe vários programas, vários blocos, vários quadros dentro da televisão, exatamente para escutar as pessoas. E uma das coisas que eu acho aí é uma coisa que eu fiz muito feliz, foi criar um calendário. Porque eu precisava descobrir alguma coisa que nos unisse. Alguma coisa que as pessoas descobrissem que nós éramos comprometidos, mas que tivesse um link entre os dois. E nada melhor do que um calendário. Hoje ele é eletrônico, no nosso tempo ele era em papel, no começo ele começou no papel. Mas é uma das coisas mais gratas que as pessoas queriam. Então, assim, o que nos une é uma data marcada, é um compromisso marcado, é algo que eu vou me comprometer com você. Então, assim, sempre gostei muito, gosto até hoje, e acho que também veio um pouco do meu espírito do escutar. Eu acho que a liderança é aquela que escuta. Então, ao mesmo tempo que eu escutava a equipe, eu escutava as pessoas na rua. E assim, como é que você diferencia um do outro? Se existe um grupo menor, ele vai ter menos tempo, mas ele vai ter espaço. Se ele é um grupo maior, ele vai ter mais tempo. Mas assim, em função, todos eles precisam se ver representados. Eu acho que essa é a grande história. Esse é o grande barato assim, de você fazer um trabalho voltado para os demais, você ter algo a serviço de alguém. E eu continuo assim, nunca tive porta fechada, nunca tive horário marcado. Claro, tinha gente que marcava horário para conversar comigo, mas eu nunca marquei horário, porque eu dizia, a pessoa que passa na frente e que sentiu a vontade de entrar, a gente tem que escutar. A gente precisa escutar. Então, isso foi um pouco do meu trabalho social. Assim, sempre gostei muito, sempre, até hoje, continuo com um envolvimento muito grande, porque são essas as pessoas que precisam, esse é o nosso olhar. Para elas é que nós estamos aqui. Se nós temos conhecimento a mais, nós vamos dividir. Se nós temos recursos a mais, nós vamos dividir. E se nós podemos ser a ponte, melhor ainda. Você comentou isso, inclusive, lá desde quando entrou na TV e os estagiários precisavam subir, você já estava com esse olhar.
ali. Agora, para a gente fechar, alguma consideração final que você queira deixar, alguma mensagem no nosso Fórum da Mulher? Primeiro, muito obrigada. Estou extremamente feliz de estar aqui, dividir um pouco do que eu fiz, do que eu gosto de fazer e de como eu acho que a liderança feminina ela pode e deve impactar a nossa sociedade. Nós precisamos ocupar o nosso espaço. Não é assim, pode ser, não. Nós precisamos, se nós queremos mudanças de fato, nós precisamos ocupar esse espaço. E eu digo, não tenho nada contra, é a equidade. Essa é isso que eu acho que precisa ter. Eu acho que aos poucos, unidas, nós vamos conseguir os espaços que a gente precisa. Nós precisamos nos unir, isso é uma coisa extremamente importante. E eu vi que não é só no Brasil, né? Essa história da mulher estar unida, porque às vezes a mulher, por todas essas condições históricas que ela veio vindo, ela acaba às vezes vendo na outra uma concorrente. Não, ela é extremamente aliada. Extremamente aliada. Então, assim, vamos nos unir, nos juntar, para a gente conseguir, de fato, ver as mudanças que o Brasil precisa ter. E eu fico extremamente feliz que vocês tenham, dentro de um grande congresso, tenham dedicado há alguns anos já um olhar da mulher contadora. Quer dizer, não é a mulher contadora, é a mulher brasileira da contabilidade que precisa marcar o seu espaço. Muito obrigada mais uma vez e parabéns pela iniciativa a vocês. Obrigado, Jô. Asma, para fechar, uma mensagem final, por favor, para o nosso público. Yeah, thank you. Well, first of all, thank you for being here. It's really pleasing to see a room full of people for this panel, and it is an honor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por estarem aqui. É sempre bom ver um auditório cheio de pessoas. And as I said, yes, we are here, the two of us, to share our stories and to be role models, but the role models are all over there. So just put yourself forward and follow your star. Eu sei que nós duas estamos aqui falando a respeito de modelos, mas eu sei que aqui mesmo nesse auditório tem vários modelos. Então, siga o seu próprio caminho como um modelo. And thank you. Thank you so much, Asma. Uma salva de palmas a Jô e a Asma. Muito obrigado pela participação. Vocês engrandeceram nosso evento, trazendo a visão de vocês, as mensagens de vocês. Muito obrigado, Jô. Obrigado, Asma.